Bem-vindos. Hoje, vamos dar um rosto aos homens que primeiro vieram da Europa para as ilhas vazias de Cabo Verde. Quem eram eles? O que os motivou a deixar tudo para trás por uma vida incerta no meio do Atlântico? Esta é a história dos primeiros povoadores. Incrivelmente, mais de 95% de quem nos assiste não é subscritor. Se quer conhecer as origens da nossa gente, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas. A primeira vaga de povoadores europeus que chegou a Cabo Verde, a partir de 1462, não era um grupo homogêneo. Pelo contrário, era um mosaico de diferentes classes sociais, motivações e passados. Era uma amostra da sociedade portuguesa do século XV, com os seus nobres, comerciantes, padres e marginalizados, todos unidos pela promessa de uma nova oportunidade, fosse ela de riqueza, de poder, de salvação ou simplesmente de sobrevivência. No topo da pirâmide social estavam os capitães donatários e os fidalgos da pequena nobreza. Eram muitas vezes os filhos mais novos de famílias nobres que, devido às leis de herança em Portugal, não tinham direito a herdar as terras e os títulos da família. Para eles, Cabo Verde representava a única oportunidade de se tornarem senhores de terras, de ganharem prestígio e de ascenderem socialmente, recriando nos trópicos uma versão da vida aristocrática que lhes estava vedada na Europa. Abaixo deles, vinha um grupo movido pela pura ambição econômica. Eram comerciantes, aventureiros e homens com algum capital para investir, muitos deles estrangeiros, especialmente italianos de Gênova e Florença. Eles não estavam interessados em terras ou títulos, mas sim nos lucrativos privilégios comerciais que a coroa oferecia, especialmente o monopólio do comércio de escravos na costa da Guiné. Foram eles que formaram o núcleo da elite econômica da colônia. A Igreja, como pilar do império, também marcou presença desde o primeiro momento. Juntamente com os primeiros colonos, vieram padres e frades franciscanos. A sua missão era erguer igrejas, organizar a vida religiosa da nova comunidade e, de forma central, dar uma justificação moral à colonização através da evangelização. Eles eram responsáveis por batizar os escravos africanos, um ato que, na mentalidade da época, legitimava a sua subjugação. Um dos grupos mais numerosos e fascinantes dos primeiros povoadores era o dos degredados. Estes eram homens e mulheres condenados pela justiça portuguesa por uma variedade de crimes que não mereciam a pena de morte, como roubo, assalto ou certas formas de heresia. A sua pena era o exílio perpétuo para as colônias, onde eram forçados a trabalhar na construção das novas povoações. Eram colonos contra a sua vontade. A presença dos degredados foi fundamental para o sucesso inicial da colonização. Eles forneceram a mão de obra essencial e descartável para os trabalhos mais duros: desbravar a terra, construir as primeiras casas e as primeiras defesas. A sua vida era extremamente difícil, e a taxa de mortalidade era altíssima. No entanto, os que sobreviviam podiam, com o tempo, integrar-se na nova sociedade, casar e até prosperar, limpando o seu nome longe de Portugal. Outro grupo importante, embora muitas vezes discreto, era o dos cristãos novos. Estes eram judeus que tinham sido forçados a converter-se ao cristianismo em Portugal e em Espanha, para escaparem à perseguição religiosa. Muitos continuavam a ser vistos com desconfiança e estavam sob a constante ameaça da Inquisição. Para eles, as colônias distantes como Cabo Verde eram um refúgio, um lugar onde podiam praticar a sua fé em segredo e escapar ao controle das autoridades. Estes cristãos novos desempenharam um papel vital na economia da colônia. Muitos deles eram comerciantes instruídos, com vastas redes de contactos internacionais. Eles trouxeram consigo capital, conhecimento de finanças e uma grande perspicácia para os negócios. Envolveram-se profundamente no comércio com a costa de África e contribuíram de forma decisiva para a rápida prosperidade de Ribeira Grande, apesar de viverem sempre numa posição social precária.
Um fator demográfico foi absolutamente crucial para definir a natureza da nova sociedade: a quase total ausência de mulheres europeias. A esmagadora maioria dos primeiros povoadores eram homens. A vida na colônia era considerada demasiado dura, perigosa e incerta para as mulheres portuguesas, que raramente se aventuravam nesta viagem. Esta disparidade de gênero teve uma consequência imediata, profunda e definidora para o nosso povo. A falta de mulheres europeias levou a que, desde o primeiro momento, os colonos portugueses se relacionassem com as mulheres africanas que eram trazidas para as ilhas como escravas. Estas relações, ocorridas num contexto de poder extremo e de violência, deram origem aos primeiros filhos mestiços. Foi desta união, nascida da brutalidade do sistema esclavagista, que nasceu a base biológica e cultural do povo crioulo, o povo cabo-verdiano. As motivações destes primeiros povoadores eram, portanto, um complexo de ambição, fé, desespero e oportunidade. Os nobres procuravam poder, os comerciantes procuravam lucro, os padres procuravam almas e os degredados procuravam simplesmente sobreviver e, talvez, uma segunda oportunidade. Foi esta mistura de homens com passados e objetivos tão diferentes que constituiu a semente europeia da nossa árvore genealógica. A realidade que encontraram foi brutal. A adaptação ao clima tropical, as doenças desconhecidas como a malária, a irregularidade das chuvas que levava à fome e o profundo isolamento em relação ao mundo que conheciam ceifaram muitas vidas. A construção de uma sociedade a partir do zero numa terra virgem foi um teste extremo à resistência humana, uma luta diária pela sobrevivência que moldou o caráter duro e resiliente dos primeiros habitantes. Estamos a meio da nossa análise sobre as origens da nossa gente. É uma história complexa, feita de muitas peças. Se está a gostar de conhecer quem foram os primeiros a chegar, ajude-nos a contar o resto da história. Mais de 95% de quem nos vê não subscreveu. A sua subscrição é o que nos permite continuar e nos ajuda a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. Por favor, clique no botão de subscrever. Obrigado. A sociedade que se formou era uma sociedade de fronteira, longe do controlo rígido da metrópole. As regras eram mais frouxas, a moralidade era mais flexível e a oportunidade para a ascensão social ou para a ruína total era muito maior do que em Portugal. Era um mundo novo, onde um degredado podia tornar-se um proprietário de terras e um nobre podia perder tudo. Esta fluidez social, embora limitada, era uma das grandes atrações da vida na colônia. Alguns destes primeiros europeus não se fixaram nas ilhas. Eles eram os lançados, homens que usavam Cabo Verde como base para se lançarem na aventura do comércio no continente africano. Eles viviam em aldeias na costa da Guiné, casavam com mulheres locais, aprendiam as suas línguas e costumes e tornavam-se intermediários indispensáveis entre os navios portugueses e os reinos africanos. Eram figuras liminares que viviam entre dois mundos. Em resumo, a componente europeia da nossa gênese foi tudo menos monolítica. Foi uma amálgama de homens de todas as classes e origens, cada um com a sua própria história e as suas próprias razões para cruzar o oceano. Foram eles que trouxeram a língua portuguesa, a religião católica e as estruturas de poder europeias, mas eles próprios foram transformados pelo novo ambiente e pelo contato com as culturas africanas, tornando-se algo novo no processo. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem para conhecer os primeiros povoadores europeus de Cabo Verde. A sua história é o primeiro capítulo da nossa identidade crioula. Se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva sobre as nossas origens, mostre o seu apoio com um gosto e uma partilha. E se ainda não o fez, subscreva o canal. A sua participação é essencial para nós. Até a próxima.